Vamos, que o Lideranças está no ar. Eduardo Esteves aqui no comando. Pô, eu confesso que hoje eu estou animadaço para o nosso papo, porque o tema é um tema super atual, que tem se falado bastante nesse 2023, apesar de 3 meses do ano, já está muito em voga, muito debate, muitos dados saindo, você já sabe, que é a Creator Economy. Eu vejo que ela tem ocupado muito espaço em editorias de portais de marketing, principalmente, e, naturalmente, né, o esporte está dentro, né, desse universo. Quando a gente olha para o esporte, vejo números muito robustos. Mas a gente vai para um âmbito global. Eu até separei um número que eu fiquei fascinado, que são mais de 300 milhões de criadores de conteúdo no mundo, ou seja, eu não poderia deixar esse tema de lado. E se vamos abordar sobre influenciadores, sobre creators, né, desta influência exercida por eles, pô, nada mais justo ou nada mais natural que eu convocar o pessoal da NWB, que é uma Content Tech do grupo SBF. Bom, se a gente está falando do NWB, a gente está falando de Desimpedidos, Acelerados, Passa-Bola, Camisa 21 e o canal do jornalista André Hernan, que, pô, é muito bacana. Eu vejo ele, quando ele está nas transmissões com o Dodô, eu vejo ali uma dupla super entrosada, mas enfim. E também a NWB tem mais de 750 criadores afiliados, ou seja, a gente está falando de um ecossistema de mais de 1 bilhão de impressões multiplataforma. Então, feita toda essa entrada, eu dou boas-vindas ao Rafael Grosten, ele é General Manager da NWB. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu. Prazer falar contigo novamente. Sempre que precisar, só chamar. Pô, 3 anos depois, né? Porque a gente gravou em 2020, falamos ali do mercado de influência, agora a gente vamos subir uma prateleira para falar agora sobre esse conceito. Mas antes eu vou dar um passinho para trás para saber que a NWB, nesse período, né, teve uma aquisição, uma aliança, enfim, com o grupo SBF. Então eu queria saber mais o que impactou no trabalho de vocês, né, que, pô, já era uma referência total, mas assim, no negócio, né, o que acabou talvez sendo fortalecido ou melhor estruturado, enfim, como é que é esse novo momento? Sim, foi justamente pouco depois, né, de a gente ter conversado, a gente acertou o negócio final de 21, mas trâmites, né, naturais de uma aquisição, a gente passou a fazer parte do grupo em março de 21, né, então completamos aí 2 anos, acabamos de completar 2 anos. E já é um período que a gente consegue ali já ter uma visão um pouco mais concreta, né, dos avanços. Mas, respondendo a sua pergunta, o que nos animou com a possibilidade de entrar para o grupo era justamente o entendimento de que a gente tem uma proposta de valor muito similar. O grupo, apesar de não ser o core, né, assim, o mais natural seria a gente se aproximar de alguma empresa de mídia ou alguma empresa de conteúdo, e nesse não foi o caso. A gente optou por um caminho mais estratégico, fazendo parte de um grupo que tem a proposta de construir um ecossistema de esportes. E nesse ecossistema, né, várias marcas e produtos coexistem. E a NWB possui um atributo que contribui para a construção desse ecossistema. Então foi muito com essa ambição, né, que a gente encarou esse desafio. E é um pouco da conversa aqui de hoje também, eu entendo, né? Assim, como esse ecossistema de esporte está evoluindo, o papel dos criadores de conteúdo nesse movimento, né? E fazer parte de um grupo que tem o tamanho que tem, né? São um grupo que fatura bilhões, ajuda muito a gente nessa ambição de estruturar, né? A empresa, ela cresceu e nasceu de uma forma muito orgânica, digamos, né? Acompanhando as mudanças do mercado, das plataformas, da maneira como as pessoas consomem conteúdo, e se associar a um grupo que tem todo o vigor, né, e o expertise, mais de 40 anos, falando com o fã de esporte, se relacionando de uma forma muito próxima com uma audiência que é a nossa audiência também, ajuda a gente a acelerar frentes importantes para a nossa estratégia. Então foram 2 anos muito intensos, mas de construções bem sólidas nesse sentido, né, de contribuir para o ecossistema e a gente também, como casa de conteúdo, como empresa, né, como produtora, que era o nosso core até então, né, também conseguir evoluir para ser uma content tech. Não, bacana demais e é legal até olhando para o portfólio, né? Como acaba tendo muitas ligações, né? Porque até
o Desimpedidos, ele passou, né, a Senaic, a Centauro também, algumas ações até de social commerce, né, que é algo que eu também quero tocar um pouco mais para frente contigo. Então é legal que é totalmente sinérgico, né, é bem fluido, e eu imagino que a audiência sinta-se, ela se sente confortável em assistir os conteúdos que têm presença de marcas também, que fazem parte do grupo, né? Esse sempre foi um dos nossos... a maneira como a gente encarou o negócio, né? Trazer as marcas para terem protagonismo dentro das nossas narrativas, colocando para os nossos criadores, e aí, obviamente, a audiência vem a reboque, situações que eles não conseguiriam fazer sozinhos, né? Então, foi assim que a gente foi construindo o nosso negócio, trazendo as marcas para serem protagonistas das nossas histórias, convidando os criadores a co-criar com as marcas, e marcas endêmicas, né, no caso das marcas do grupo, facilita bastante nesse processo, porque tem muitos pontos de contato onde a gente pode encontrar oportunidades para construir conteúdos que são relevantes para essa audiência e, naturalmente, colocar a marca como um provedor dessas experiências, né, para os criadores. E aí esses vídeos acabam, esses conteúdos, né, acabam tendo uma aceitação maior do público e colocando a marca num lugar de destaque sempre, e o esporte possibilita isso, né? O esporte é um lugar que é uma plataforma de comunicação que tem muitos atributos que facilita para as marcas criarem uma comunicação vencedora, né? É bem brand safe, né, nesse sentido, porque ele tem um calendário, tem aquela paixão que os rivais, por mais que exista sempre disputa no campo, né, ou dentro das quadras, onde o esporte acontece, um dos pilares é o fair play, é você, né, ser inimigo no campo, mas depois, fora dele, ter uma conversa saudável, uma conversa leve. Então, a grande maioria dos fãs de esporte se comporta dessa forma. Então, para as marcas, é sempre um espaço muito fértil, né, para criar relações autênticas. Não, legal demais. E, pô, como até citei no começo, né, que esse universo de influência, ele não é novo, mas acho que nos últimos anos, né, ele até culmina aí, né, com essa união de forças de gigantes, né, passou-se a falar, né, desse conceito de creator economy, né, e eu, assim, pelo menos olhando desses últimos 3 anos para cá, eu olho com 2 pilares principais, né, um deles foi a pandemia, né, infelizmente, que ela fez um movimento de tornar, né, tudo 100% digital, né, acho que assim ela abriu ali caminho, né, ela acendeu uma chama nas pessoas sobre o valor, né, do conteúdo, e também essa nova geração que já é nativa digital, já vê o creator como profissão, né, de fazer com que aquela paixão que ela tem por um tema, vamos lá, o esporte, criei um portal lá atrás, enfim. Então eu quero ouvir de você aí, qual é o tamanho dessa oportunidade que hoje essa creator economy ela oferece? Exato, assim, hoje qualquer pessoa pode se aventurar, né, em produzir conteúdo, em construir uma comunidade e, a partir disso, estabelecer um negócio ou, pelo menos, uma renda adicional, né, a transformar o seu hobby em algo que te gere alguma remuneração. E no esporte não é diferente. Então, um exemplo aqui da NWB, dentro do grupo, é o programa de social commerce, que quando a gente chegou, existia uma ambição, né, de utilizar a capacidade, né, dos criadores em gerar audiência, né, em aproveitar essa proximidade que já existe, em gerar oportunidades de venda para marcas endêmicas, que são as principais viabilizadoras do ecossistema, né, as marcas endêmicas do esporte. E a gente já tinha uma relação muito próxima, né, com todos esses criadores, e naturalmente já também trabalhava com as marcas, mas a gente sempre faltava um pedaço a mais, que era, imaginando ali a jornada, né, da nossa audiência, que são os consumidores do esporte, um funil que se aproximasse mais da conversão. A gente já sabe, enfim, tem várias formas de demonstrar a entrega, né, e a capacidade de geração de proximidade entre audiência e marca através do marketing de influência, mas tinha um pedaço que faltava, que era, a gente sabe que o engajamento ainda percentualmente é baixo, né? Se você olhar, quanto maior o criador, o engajamento acaba caindo. Então, assim, existe sempre uma dificuldade de você converter de fato, né,
relação que se cria no lugar do branding, né, transformar em conversão. E o social commerce se mostrou um canal, mais do que um canal, né, uma metodologia, né, de você sair do conteúdo e ir para o comércio, muito interessante, né, com muito potencial de gerar resultado. E aí a gente começou a trabalhar esse projeto junto ao grupo, uma construção que passa por uma plataforma, onde a gente consegue plugar os influenciadores, né, os criadores de conteúdo, e ao mesmo tempo conectar o marketplace, né, o espaço onde hoje a Centauro vende, mas enfim, o projeto foi evoluindo, mas no começo era só com a Centauro. Conseguir atribuir venda, né, entender quais eram os criadores que tinham uma condição melhor de vender os produtos e também atribuir essa venda a eles, né, então seja por cupom, seja por link parametrizado, e começar a identificar, né, como que esses consumidores que chegavam através dos criadores se comportavam na jornada. Então, é um pouco do que a gente está fazendo hoje. A gente já tem mais de 200 hoje criadores de conteúdo que fazem parte do programa específico de social commerce. Isso está crescendo de uma forma exponencial, né? O número de criadores. Quanto mais criador a gente consegue adquirir, mais clientes passam a também fazer parte, né, do ecossistema, né, a consumir, a virar clientes dos produtos, né, que a Centauro oferta. E, ao mesmo tempo, a gente entendeu o comportamento desses consumidores para pensar em conteúdos que sejam mais assertivos, né, para cada momento da jornada de compra desses clientes. Então, tudo isso combinado já com uma estratégia de posicionamento de marca, que é o que já era o nosso core business, né? Então, acabou que tem se mostrado um produto bem vencedor. Enfim, aqui dentro do grupo é um projeto que tem crescido bastante, né? E deixa a gente muito satisfeito de fazer parte dessa construção, porque é justamente ali o ponto de encontro entre uma rede varejista com criadores, né? Com uma casa de criação, que tem também já um histórico de saber trabalhar em escala, né? Porque a gente já nasceu num ambiente onde a gente se apoiava em plataformas para gerar a nossa audiência, as nossas comunidades. Então foi um tombamento para uma plataforma que agora também é nossa, né? Que também sempre foi uma ambição nossa, ter um espaço onde a gente pudesse ter mais gestão dos dados, né? E estar mais próximo assim, entender melhor, né, o que a gente faz do ponto de vista de conteúdos, converter em resultado direto, né, e expandir o potencial e não se restringir, não vou restringir, mas assim, o que já era o modelo provado, né, o core business, conseguir ampliar o nosso escopo de atuação. Pô, legal, você citou até uma palavra construção, e eu quero aprofundar um pouco nessa sua resposta, que eu até li, até para o nosso papo, eu li um estudo da Nielsen de 2022, que diz que 75% dos jovens brasileiros eles querem ser influenciadores, e que o Brasil tem mais ou menos 500 mil pessoas, né, que tem no mínimo 10 mil seguidores nos seus canais. Aí, pô, eu pensei, o TikTok tem 3 anos de operação no Brasil, e ele chega dando um protagonismo para esses jovens, né, para eles se tornarem uma plataforma de comunicação. E aí acho que vai um pouco da tua resposta sobre essa parte de monetização, que eu falo que, eu sempre digo que sem frequência não constrói relação, esse é um mantra que eu tenho, e eu imagino também que muitos influenciadores, eles querem monetizar, assim, num curtíssimo prazo. Então, assim, de novo, se você não tem frequência, você não constrói uma relação, consequentemente, né, não monetiza em algum momento. Como é que esta educação, ou este fortalecimento, ou essa construção é trabalhada dentro do que vocês chamam da teia, NWB, né, desse ecossistema de vocês? Perfeito, Edu. O grande objetivo da teia é trabalhar em 2 frentes. Uma primeira frente que é justamente ampliar as oportunidades de monetização para esses criadores, e aí tem diversas formas que a gente faz isso, o social commerce é uma delas. E na outra frente é ajudá-los nesse processo de profissionalização, então entregando soluções, né, de construção de audiência, de como integrar a marca no seu conteúdo, né? Então todo um trabalho de academy que a gente chama internamente, de workshops que a gente promove, de aproximação com criadores que já estão em outro patamar de maturidade, né? Até mesmo quando a gente olha a relação entre a nossa operação de estúdios com a Teia, que é o programa de influenciadores, muitos dos nossos projetos, que são carro-chefes da casa, são projetos de conteúdo
que embarcam criadores novos e também já estabelecidos para fazer com que esses projetos tenham a projeção que a gente ambiciona. Então, existe realmente uma ligação muito forte entre essas duas operações, a operação de estúdio e o programa Teia. E como eu falei, né, assim, como os criadores hoje cada vez mais entendem que precisa, como você colocou, né, ter cadência. Então, assim, não adianta você pode até ter lá um conteúdo que viralizou, que bombou, que teve um alcance. O TikTok ele é muito bom nisso, né, em trazer relevância para criadores que ainda não bombaram, né. Então, a descoberta no TikTok realmente é impressionante como eles fazem isso. Mas se você teve só um conteúdo e depois não conseguiu, você provavelmente não vai ter ali um negócio sustentável, né? Então, os criadores hoje, eles são, de certa maneira, também empreendedores. Então, o nosso papel nessa jornada é de ajudá-los a acelerar esse processo, né? Para que eles sempre vai ter que fazer conteúdo, enfim, aprender, errar, esse processo é natural, mas quanto mais a gente puder diminuir a margem ali, né, para que esses erros aconteçam e também ajudá-los a se alavancar em cima do que eles fazem melhor, que é criar conteúdo, é o que a gente ambiciona como programa. Então, essa relação entre estúdios e Teia é bem importante, mas o programa ele tem uma dinâmica própria, ele tem a gente tem uma rede de community managers que gerencia, né, os criadores, que está sempre em contato com eles, tem uma plataforma que a gente desenvolveu junto com o grupo também, para plugar todas as redes sociais desses criadores, e aí a partir de lá a gente consegue acompanhar o desempenho deles, devolver inteligência para eles também, né? Então é todo um trabalho pensado em ajudá-los a prosperar na Creators Economy dentro do ecossistema de esportes. Pô, legal. Você falou sobre workshops de inteligência. Eu vou sempre unindo aí algumas declarações que você dá, porque eu vejo um momento atual, assim, um movimento, vamos dizer, no YouTube, porque no YouTube você acaba fazendo vídeos um pouco mais longos, que tem grandes criadores de conteúdos mesmo, grandes referências, reclamando que hoje o YouTube acaba priorizando os shorts, por exemplo, que é um conteúdo mais rápido, mais dinâmico. Por quê? Porque a gente vê que o Reels também cresce, o TikTok então nem se fala. Então ele fala, caramba, eu faço uma puta produção aqui, vídeo de 20 minutos, 15, 20, e o YouTube não entrega. Não ativa o sininho, mas ele não entrega, enfim. Então vocês também têm essa preocupação, a Teia, de apresentar essas nuances de mercado, de conteúdo, que fala, pô, em vez de reclamar, vamos lá, faz um original de 1 minuto, de 30 segundos, né? Vocês também têm essa preocupação de falar, gente, o mercado muda, vocês também têm que se adaptar. Totalmente. E exatamente o que você colocou é o que a gente vive hoje, né? Assim, eu acho que por a gente ter nascido como empresa já nesse lugar onde tudo muda o tempo inteiro, no começo a gente apostou 100% no YouTube porque simplesmente o Facebook nem suportava vídeo naquela época. Tava começando a ter ali alguma coisa. O Instagram era um app de fotos, ponto. Uhum. E tudo isso foi mudando, né? A chegada do TikTok, a pandemia mais do TikTok deu uma embaralhada nas cartas pesada, né? E, assim, é claro que se você pensar sobre o ângulo da plataforma, para o YouTube seria muito mais interessante se manter com a plataforma de vídeo longo, com live, que é o modelo que eles já dominam de braçada. Agora o TikTok chegou e não é que o TikTok simplesmente fez um novo tipo de formato e que o YouTube agora, né, decidiu copiar o TikTok. Não, é que se eles não fizessem, se eles não aportassem esse tipo de formato dentro da plataforma, as pessoas precisavam sair do YouTube e só ir para o TikTok, que era o que estava acontecendo. Então foi uma necessidade para manter a audiência lá e tem dado resultados positivos, né? Então, até que ponto é o algoritmo de distribuição que está privilegiando, até que ponto são as pessoas que estão consumindo, é um lugar onde é muito difícil da gente entender, né? Da gente tirar conclusões. Agora, quando você olha os dados, e eu acho que isso é que é o mais importante, né? Você tem uma cultura de acompanhar a evolução do seu conteúdo através dos analytics que são ofertados, para você também, como criador, tomar essas decisões, né? E não ficar simplesmente à mercê das plataformas, porque realmente essa é uma das questões mais atuais em relação à economia dos criadores, né? A dependência das plataformas. Então, daqui a gente desdobra várias conversas, mas olhando para o nosso negócio aqui, por isso que o social commerce acabou virando um espaço de bastante interesse interno, porque é um lugar onde a gente gera oportunidade de monetização,
tem uma construção ainda muito robusta de futuro, né? A gente vislumbra ali muitos bolsões a serem conquistados e acaba sendo uma plataforma onde a gente tem uma gestão mais direta e os vídeos entram como um lugar para a gente adquirir novas oportunidades, né? Então, para os criadores e também para as marcas parceiras. E algo que acho que faz parte, né, do social commerce, que daqui a pouco eu quero entrar um pouco mais profundo nisso contigo, até para citar também alguns cases de vocês, porque pô, teve a Copa do Catar, né, que também veio com alguns projetos de vocês, mas eu vou voltar numa palavra também que você soltou no nosso papo, que é cocriação, né? Ou seja, né, uma marca ela leva, né, o poder para a mão do criador, ciente que ele conhece, né, o público, né, ou seja, o que engaja, o que vale, o formato, porque hoje, pelo menos até eu, quando analiso os dados, né, do site, das redes sociais, eu tento buscar muito mais o comportamento, né, do que aquela coisa de gênero, idade, porque para saber, né, do que indo mais além daquela coisa mais quadrada, né, do que sempre foi. Na sua opinião, a marca, ela não pode ver mais esses influenciadores, né, como um mero espaço de mídia, mas agora muda a chave que ela é alguém que possui ali vamos dizer, uma habilidade, pode ser única ali, de atrair a atenção da audiência. Talvez transformar aquela coisa muito promocional, artificial, não sei, de produto, de serviço, em algo muito mais genuíno, original, afetivo, porque, enfim, tem aquela confiança, né, que ele exerce. Não, você citou o nosso projeto de Copa do Mundo e vai exatamente em linha com essa sua provocação. A gente vê o mercado de marketing de influência evoluir. Ainda existe um vício que eu acho que vem muito do histórico de mídia, né? Onde você olha, putz, onde as pessoas estão colocando a atenção delas. Então, o que está colocando aqui, vamos expor marcas na frente dessas pessoas, que isso vai trazer um resultado, né, que interessa. É uma questão de calibrar qual que é a mensagem. Só que com a economia, né, dos criadores, a mensagem ela se desdobra em vários olhares, né? Então, simplesmente você aparecer e sair de um canal social, de um influenciador, você pode até ter ali um resultado momentâneo, né, de percepção de marca, que pode ser interessante, mas na minha opinião, na minha visão, é muito raso. Quando você consegue criar essas relações de longo prazo, aí você tem muito mais profundidade e uma relação muito mais autêntica, né, para construir junto com os criadores. Não é fácil, porque você precisa também, como marca, entender, né, e aí a questão da cocriação, qual que é o ângulo de entrada, né, na vida desses criadores e como isso se desdobra em oportunidades para a marca também se apoiar e trazer os seus atributos, que é justamente onde a gente trabalha como NWB, fazendo essa junção, né, entre o que as marcas têm como objetivo de negócio e o que os criadores gostariam de trazer para a audiência de uma forma autêntica e legítima. E aí você começa a ter trilhas, né, de trabalho. Um exemplo foi o projeto de Copa do Mundo, onde a gente olhou para um ano de Copa, né, agora em 23 também, com a Copa do Mundo das mulheres, mas falando do que já passou, né, o ano de 22, aonde a nossa proposta para o mercado foi além de fazer uma cobertura da competição, né? Começou o trabalho no sorteio dos grupos, e isso foi em abril, então imagina, foi de abril até dezembro, com uma série de ações e integrando com alguns conteúdos originais nossos e terminando, né, com aí realmente, né, a parte mais intensa foi durante o torneio mesmo. A gente tinha uma casa, né, que era um espaço de cocriação para várias personalidades e criadores lá no Catar, que era uma casa que a gente chamava de Casa Clube, né, mas assim, o nome era a Casa BR. Então tinha uma quadra, tinha piscina, tinha espaço para churrasco, então várias situações se desdobraram e aconteceram lá nessa casa, muitas oportunidades para as marcas também se apoiarem. E em São Paulo a gente fechou um espaço para assistir aos jogos, junto com outros criadores que estavam aqui, né, que, enfim, tinha um intercâmbio, né, muita gente ia para o Catar, outras ficaram aqui no Brasil, e para poder assistir aos jogos da seleção, junto com também personalidades e sempre apoiando, sempre com o apoio das marcas, com ativações e experiências que fossem
passíveis de produção de conteúdo, né, de amplificar as mensagens. Então, a gente pensou em praticamente aí 12 meses de estratégia, e muitas marcas continuaram, né, com a gente dando sequência, né, nessa visão, né, que é uma visão de construção, né, e não uma visão de simplesmente você pegar carona no alcance que esses criadores têm, mas de acompanhar essa jornada por mais tempo e também sofisticando as entregas, né, conforme a gente vai aprendendo, e o conceito de Content Tech é justamente esse, né, da gente conseguir colocar, medir os resultados, né, primeiro combinar quais são os objetivos, ter capacidade de medir os resultados, sair com uma proposta de conteúdo, né, e de construção de comunidade ou de ativação de comunidades já existentes, e conforme os conteúdos vão vivendo, a gente vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, vendo se os criadores que a gente está trabalhando estão também indo no mesmo sentido do que foi combinado, e ao longo do tempo e sofisticando, né, e azeitando a máquina para que os resultados vão no sentido que interessa aos nossos parceiros. E todo esse processo depende de uma plataforma de mensuração, então conecta bastante com a conversa das outras perguntas que você trouxe aqui. Então, em resumo, desde que a gente começou a trabalhar com marketing de influência, com conteúdo para a marca, a gente já percebeu que essa construção de longo prazo funcionava, e a gente precisava dar passos no sentido de deixar isso mais funcional, né, para as audiências e para os criadores, e também para as marcas, e a tecnologia apareceu como um pilar fundamental para a gente chegar nesse lugar que a gente está hoje. É legal que até entra no próximo tema que eu queria falar com você, que é sobre essa onda de transmissões no streaming, a partir até de influenciadores, que por mais que você não tenha o direito de transmissão, né, de um torneio, que, vamos falar de uma Copa, é caríssimo, é possível você criar esses projetos paralelos, né, ao torneio, vamos dizer, a Copa, né, que você tinha uma casa aqui, a casa no Catar, e mesmo assim ter um diferencial muito grande, e que as marcas embarcam, né, foi Brahma, Guaraná, né, Nubank, que acabaram fechando essa parceria com vocês, e aí totalmente alheio à transmissão em si, mas é que vocês criaram espaços proprietários, unindo influenciadores, o grande público, enfim, para fazer essa entrega. E aí também, estando no Catar em loco, você também tem um diferencial de sair daquele conteúdo, daquela entrega um pouco mais tradicional, né, do que a galera acaba se acostumando, e que uma nova geração pede algo totalmente diferente. Sim, a gente aprendeu ao longo dos anos, a gente está há 10 anos já na estrada, né? Parece que foi ontem, mas já são 10 anos, que existe um espaço muito vencedor de dar protagonismo para os fãs também, né? Então, sim, ao longo dos anos, antes de ter essa possibilidade, né? Antes da Creators Economy, antes do YouTube, a audiência sempre foi muito passiva, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a ter a audiência assumindo um protagonismo, tendo voz, né? E isso se manteve, na verdade não é que se manteve, se ampliou de tal forma que hoje, como você colocou, a gente vê criadores que transmitem torneios, né? Se você for pensar isso aí 2 anos atrás, era algo muito, muito raro de acontecer, né? A gente até foi pioneiro nesse movimento, a gente transmitiu Campeonato Brasileiro Feminino, a gente transmitiu jogos da League One e do Campeonato Italiano também, junto com o DAZN, quando eles vieram para cá. E aí isso foi virando uma tendência, né? E hoje a gente vê que, enfim, você melhor do que eu acompanha a evolução desse tipo de oportunidade. Mas também é reflexo de um modelo que está se desconstruindo, né? Um modelo que já não funciona mais, porque se você perguntar para um detentor de direitos se eles estão satisfeitos em colocar criadores para... Provavelmente a resposta é não, assim, mas eles tiveram que se adaptar a uma realidade nova, e a gente acaba servindo de uma oportunidade para dar relevância também, porque tem muito direito, né? Então, os direitos mais premiums, assim, digamos, tem uma disputa muito grande, né, para quem vai... Você vê hoje plataforma de streaming competindo de igual para igual com televisão, com grupos de mídia super estruturados, e muitas vezes até conseguindo colocar mais dinheiro na mesa, porque é um modelo que tem condição de fazer isso. Então, acaba que para muitos detentores de direito, a oportunidade de construir a sua própria audiência, ou de se apoiar em audiências que já existem, se torna uma solução muito interessante, né? E de repente, outras modalidades que não tinham nenhum tipo de janela, agora tem. Então, você também acaba trazendo uma audiência que não consumia esporte, né? Ou que estava, sei lá, mais
gastando mais tempo com outro esporte para assistir um outro tipo de conteúdo. Então, acho que todo mundo ganha no bolo, mas tem uma descentralização interessante que está acontecendo nesse mercado, e os criadores de conteúdo acabam servindo de diversas formas. O que é mais, digamos, visível é quando você vê um criador transmitindo um torneio de relevância. Pô, saiu de uma TV aberta e foi para o perfil de um criador. Mas, na realidade, existe uma oportunidade muito grande de ferramentar criadores para que eles possam fazer a sua leitura dos torneios, né? Então, dentro da Teia, a gente tem uma série de parcerias, e uma delas é com o YouTube para o Paulistão, que está agora chegando, né, no final, então não sei quando essa entrevista vai para o ar, mas talvez já tenha acontecido a final. Mas durante o torneio todo, vários criadores tiveram acessos exclusivos, puderam mostrar ali o seu jeito de torcer dentro dos estádios, ou fazer também comentários e recriar lances nos seus perfis. Tudo isso gera uma série de oportunidades, não só para o futebol ou qualquer, né, direito esportivo extrapolar o ao vivo e ter uma vida muito mais presente ao longo da jornada dos fãs, né? E ao mesmo tempo N oportunidades para as marcas também se aproveitarem com valores também muito mais acessíveis, né? Ou também ter uma assertividade maior com o público que você quer falar. Hoje em dia a gente tem criadores de todos os tamanhos, com todos os olhares, muita diversidade, consumindo futebol, consumindo esporte. E para as marcas também possibilidades muito mais interessantes de se posicionar em cima dos atributos que interessam para elas. E é curioso, né? Pô, vocês lidam com o público diretamente, né? Como o nosso país, às vezes é um pouco complicado nesse sentido, porque, pô, eu tenho as redes sociais da MKT Esportivo, então eu faço muito debate sobre, né? E aí tinha aquele movimento em prol de fim do monopólio, né? Não aguentamos mais, é sempre o mesmo lugar e tal. Aí você vê esse novo movimento de tornar algo muito mais, né, descentralizado, multiplataforma. Porque eu digo, putz, que eu acho um saco, assim, de uma rede vai matar outra, uma plataforma vai matar outra, né? A televisão vai acabar porque o streaming, enfim. Quando eu sempre digo, gente, é complementar. Se você quer sair do modelo engessado, você vai para a internet assistir lá. Mas daí reclama que teve uma polêmica, o cara sendo que a entrega na internet, né, via streaming, a gente já sabe que é algo que vai ser leve. Não vá procurar, vamos dizer, muita profundidade na internet, porque dificilmente você vai encontrar, porque já é a proposta, e a pessoa já sabe que a proposta vai ser essa, enfim. Então, como é que vocês lidam assim, né? Você, imagina, pô, deve acompanhar bastante essas nuances de comportamento, porque no fim a gente nunca sabe, às vezes, o que o público quer, né? Pois é, né? E aí realmente entra num debate que é bem quase filosófico aqui, né? Mas não dá para você entrar na internet e querer ter uma audiência que vai estar o tempo inteiro falando bem de você. Isso pode até acontecer quando você é um criador menor, que tem ali uma audiência muito fiel e tudo mais. Quando você passa para um lugar onde, que é o caso de transmissão esportiva, que você vai ampliar o seu alcance de uma forma exponencial, você vai se confrontar com pessoas que estão, de repente, assistindo o conteúdo no YouTube, não porque eles querem muito ver aquele criador, mas porque o YouTube é destino. E aí você abriu o seu telefone e tinha lá o jogo, e fala, pô, vou assistir aqui, entendeu? Porque, sei lá, porque eu tô na rua, porque eu não tenho pacote, não interessa, entendeu? E aí vai ser uma transmissão que talvez não seja aquela que você tá mais acostumado, e aí vai vir crítica. Por outro lado, vão ter também os superfãs que vão se organizar para assistir aquela transmissão com aquele, né, naquele lugar, sabe exatamente o horário, e que vai chegar lá e sempre tá do seu lado, entendeu? E aí esses embates são meio que inerentes à proposta que se apresenta. Mas eu concordo com você, assim, para o fã, quanto mais opção, melhor. E o momento não é um momento que está muito favorável para o fã nesse sentido, porque está difícil de a gente conseguir se organizar, saber o horário, quando vai passar, em que lugar, sempre. Mas, por outro lado, tem muitas opções. Então, acho que a gente está num momento de ebulição, a coisa tende a ganhar algum tipo de contorno, mas as discussões elas são tão profundas que elas vão da criação da liga aqui do futebol brasileiro, entendeu? De como é importante, de repente, uma UEFA que tem uma propriedade de Champions League, ter uma TV aberta com alcance que interessa a eles versus, de repente, uma TV aberta que tem um alcance menor. Então, todas essas questões, elas estão na mesa e são passíveis de análise para cada estratégia de cada detentor de direito.
o que acontece mesmo é que realmente, durante muitos anos, a gente ficou acostumado a ter um único lugar para assistir conteúdo esportivo. Estou falando de futebol, que no final, de repente, uma Olimpíadas, mas assim, o que é mainstream de verdade, e que agora a gente tem muito mais opção. Então, por um lado, a gente vai ter essas opiniões mais divergentes, mas, por outro, muitas oportunidades estão surgindo para quem trabalha nesse mercado. O que, para mim, é o que eu acho que é o que eu gosto de olhar, né? Acho que eu gosto de olhar sempre pelo ângulo de onde está a oportunidade. Pô, legal você falar isso, porque até recente teve uma transmissão da NHL, né, de animado, né, de um desenho super famoso, uma série super famosa lá nos Estados Unidos, e uma entrevista, o produtor da ESPN, né, que foi responsável ali por tudo, toda a engrenagem, né, se ele não estaria preocupado com uma rejeição por parte dos fãs, né, ele falou que não, e ele deu motivos, o pioneirismo, né? Era a primeira vez que aquilo estava sendo feito. Se desse algum problema, bom, é pioneiro, né? Ele falou, é inovador, a mesma coisa. Então, assim, se nunca ninguém fez, já que é pioneiro, então... E ele falou, e outra, o super fã, ele vai assistir onde ele sempre assiste. E a gente não tá... Ele falando, a gente não está esperando milhões, uma audiência de milhões de pessoas. Então, a gente vai testar. Não deu certo? Vamos ouvir. E se, né, não foi algo legal, não deu certo, deu errado a tecnologia, e a gente não faz mais. Então, eu gostei disso, que é isso, vale o teste, é pioneiro, vamos ali agradar crianças ou alguém que queira, né? Mas, pelo menos a gente tenta. Se não der certo... E assim, para a gente aqui, essa, digamos, desconstrução do modelo abre também oportunidades para, nessa linha do entretenimento, né, de você ter um negócio mais leve, de repente as pessoas talvez elas queiram assistir a final, vão querer assistir a final da Champions, o Brasil vai parar para assistir a final de Copa do Mundo, uma coisa, mas existe espaço para você ter conteúdos que são mais flexíveis nesse sentido, né? Então, o exemplo que você deu era de um jogo sendo transmitido com uma outra equipe, com uma outra tecnologia, com brincadeiras no meio. Do nosso, aqui dentro, falando da nossa cozinha, a gente olha para as oportunidades como a Supercopa das Minas, que são produtos nossos que não tem, assim, como a performance esportiva, você não vai ter lá a performance esportiva como atributo principal para atrair a audiência. Por outro lado, são outras formas de você consumir o esporte, né? E não deixa de ser transmissão, não deixa de ter integração de marca, não deixa de ser um direito que também vive num lugar onde você tem o ao vivo, você tem os conteúdos auxiliares, você tem, de repente, até podendo fazer um conteúdo gravado com uma edição diferente e que, assim, o resultado não é o que mais importa, mas sim quem jogou, as histórias que se desdobraram dali, a interação entre os participantes, né, que obviamente são pessoas conhecidas, né, então você acaba trazendo uma nova forma de você consumir o esporte. A Supercopa Desimpedidos, a gente está indo já para o 8º ano, né? E a Supercopa das Minas, que também esse ano vai ter novamente. A gente vai também fazer a cobertura da Copa do Mundo Feminina lá na Austrália, né? Então tem toda também uma estrutura para ir lá levar, né, as nossas equipes para trazer os seus olhares únicos para acompanhar o torneio. Então, assim, é um ano que tem muitas novidades e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de fincar o pé, né, em novos formatos de transmissão, que, se você olhar, não depende só do esporte competitivo, né? Tem outras oportunidades ali para a gente engajar os fãs e para gerar conversas que são relevantes para as marcas. Pô, demais. Eu até quero saber disso, para a gente fechar o nosso papo, dentro desse ecossistema gigante de vocês, um ano bem estratégico. Eu até conversando com 2 profissionais de marcas, eles falaram que não estão olhando como Copa do Mundo feminina, eles estão tratando como Copa do Mundo, sem fazer essa distinção, que eu achei até legal, até dessa valorização, mas eu quero saber como é que será a Copa do Mundo feminina dentro da NWB e também esse ano de 10 anos, né? Como é que vocês estão se preparando, já que a gente está bem no início, como é que vai ser? Pois é, são 10 anos, né? E alguns projetos a gente tem um carinho especial, então, como eu falei aqui da Supercopa, é o 8º ano da Supercopa, então esse ano a gente vai apostar bastante aí na relação com a comunidade, então acho que a gente passou por momentos onde os formatos foram sendo desconstruídos, então esse é um ano onde a gente vai ter ao vivo, a gente vai ter vídeo on demand, a gente vai ter todas as plataformas, TikTok, Twitch, YouTube, então realmente ampliando os lugares onde o torneio vai viver, mas com foco muito forte mesmo em trazer
novidades no sentido de engajamento das nossas comunidades. Que isso a gente entende que ao longo do tempo, com o avanço, principalmente dos vídeos curtos, a gente foi, né, o público foi se afastando um pouco, né, dos criadores. Então, o criador de vídeo curto, ele tem mais dificuldade, né, de gerar essa relação mais profunda, porque por razões óbvias, né, o vídeo é curto, então é mais difícil mesmo. Então, as comunidades, elas acabam virando um lugar importante, né, para a gente posicionar e se aproximar e também medir a temperatura, né, do que funciona e do que não funciona. Então, teremos a Supercopa das Minas, essa cobertura que eu falei, né, do Campeonato Mundial Feminino, vai acontecer na Austrália, que a gente está muito, muito animado, né, pelo tanto que a modalidade avançou, né, e internamente também, as jogadoras todas. Então, assim, a gente viu muitas iniciativas de fomento e, naturalmente, o público veio, né, então é sempre um lugar de discussão. Mas por que não tem tanta audiência? Mas também não tem investimento, entendeu? Então fica uma situação de que ninguém consegue fazer nada. Então, né, a partir do momento que você começa a ter iniciativas pontuais, né, uma vai ajudando a outra. Eu acho que nesse último ciclo, assim, muitas coisas aconteceram. A gente teve recorde de público em finais do Brasileirão. A gente teve amistosos da seleção também, com públicos novos que não estavam acostumados a consumir futebol, mas foram pela causa, sabe, para entender que esse apoio era importante. Muitas marcas chegando também com essa visão, e a tendência já tá vendo que é um aumento de interesse, né? Então, enfim, transmissão em TV aberta, tudo isso é importante para que o futebol feminino avance, né? E a gente tem também uma parceria com o projeto das Meninas em Campo, que é muito legal, que é um projeto que fomenta, né, a prática esportiva para as mulheres. Então, tanto na Supercopa das Minas, quanto na nossa programação, várias ações voltadas para jogar luz, né, no trabalho brilhante que a turma está fazendo ali, e a gente poder também cada vez mais contribuir com a construção desse legado para o futebol feminino. Quando a gente decidiu transmitir o Brasileirão, a gente não fez isso por dinheiro, a gente não fez isso... o nosso olhar era que era uma oportunidade muito boa, né, de ganhar espaço em algo que tem muito potencial. Então, assim, a visão era de construção, não de simplesmente ganhar dinheiro com o futebol, rentabilizar nesse momento. Era de, aqui é um lugar. Tanto que a gente não deu continuidade, porque o que aconteceu foi que o direito valorizou e foi para outro lugar. Imagina. E para a gente tá bom, porque a gente conseguiu se posicionar, a gente evoluiu num atributo importante para a gente, que é fazer as transmissões, né? A gente fez a transmissão completa daquele torneio, parte de estrutura, narrador, tudo mais. Assim, hoje a gente tem um casting também de talentos, né, voltados para a transmissão esportiva, o Chico Pedrotti, tem a Bianca, tem a Marília, tem o André Hernan, que também serve o mercado, entendeu? Então, estrategicamente foi muito interessante para a gente, e esse ano o foco vai ser nas nossas propriedades e também trazendo cada vez mais a comunidade, né, do futebol feminino, ou de quem está próximo e quem está fazendo a diferença para ganhar também projeção junto com a gente. Caramba, então que ano que vocês prometem. Pô, Rafa, gostei demais de te receber 3 anos depois, ver, assim, um curto espaço de tempo, então ver quantas coisas aconteceram, né? E você já era uma referência total, então ver esse fortalecimento, eu fico muito feliz. A gente até teve a oportunidade de se encontrar numa final da Champions League, num evento, que a gente conversou. Então, pô, fico muito feliz de te receber. E também tamanha riqueza de informação que você passa diante dessa referência de você estar na absoluta linha de frente. Então, muito obrigado e, pô, o espaço é seu para o último recado. Não, eu que agradeço, Edu. Sempre um prazer, né, falar com vocês. Eu acompanho o trabalho, né, compartilho toda hora um monte de notícia que sai, assim, que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque é uma indústria que está crescendo, né, e que tem, assim, muita gente deseja fazer parte, e às vezes é difícil de saber, né, quais são as empresas, o que eu posso fazer de fato, né, assim. Então, e nesses últimos anos teve uma evolução muito grande da indústria do esporte, do marketing esportivo especificamente, e vocês são referência. Então, um prazer fazer parte, e sempre que precisar, tá nas ordens. Tamo junto mesmo. Obrigado novamente. E você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Pô, um papo de primeira, falamos de tanta coisa, para você ver como essa Creator Economy é, de fato, repleta de oportunidades, tem muita gente envolvida, as cifras
altíssimas e total sinergia com essa nova geração que cada vez mais consome o nosso esporte. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau!